Olá, seja muito bem-vinda à segunda aula do nosso desafio Profissão Boleira. O meu nome é Carolina Xavier, professora especializada em bolos caseiros e em bolos vulcões. E nessa série eu vou te ensinar todo o caminho para produzir bolos perfeitos e ainda poder viver das suas vendas. E quando eu falo sobre bolos caseiros, acredite, nunca houve uma oportunidade tão boa para se começar a trabalhar dentro de casa do que agora. E isso pode se tornar sua principal fonte de renda. Principalmente agora que o mundo mudou e está todo mundo mais presente em casa do que antes. E se tem uma coisa que as pessoas não param de fazer é comer um bolo, principalmente comer um bolo gostoso para adoçar o dia. Seja para comer sozinho, com a família ou para dar de presente, não importa. Nesse evento eu trouxe conceitos e técnicas para que você conheça o caminho para fazer bolos caseiros deliciosos e ainda poder fazer uma boa renda com isso. Então já pega papel e caneta, pois cada detalhe e conteúdo terá muita importância nessa trajetória. Caso não tenha assistido a nossa primeira aula, volta lá, assiste e só volta aqui quando você tiver concluído. Assim é garantido que você não vai perder nada, porque tudo que eu estou te ensinando tem uma sequência exata para você tirar o melhor proveito possível. Na aula passada, vimos quais os principais métodos, tipos de massas para bolos, também apresentei a função técnica e o comportamento de cada ingrediente na receita, porque não tem nada pior do que pegar uma receita, reproduzir e não gostar do resultado, e não saber o que mudar para chegar em um bom resultado, não é? Se você faz uma massa de bolo um pouco seca, na aula passada eu ensinei você qual que é o ingrediente responsável pela umidade do bolo, por exemplo. E se você faz um bolo quebradiço, agora você também já sabe onde ajustar para deixar a sua massa mais estruturada e por aí vai. E antes de começar qualquer coisa, eu gostaria de agradecer primeiramente a todos os comentários que vocês deixaram na nossa primeira aula e dizer que vamos continuar respondendo na nossa comunidade do Facebook. Então, se você ainda não comentou, já clica no botão aqui abaixo da aula e já deixa o seu comentário. Fico feliz de tanta gente ter enviado elogios, mensagens dizendo que agora já sentem muito mais segurança em produzir seus bolos. Essa é minha paixão, repassar conhecimento e contribuir com que mais pessoas evoluam no propósito de viver da confeitaria. Na aula de hoje eu vou mostrar como você pode começar na produção e venda de bolos caseiros com o que você já tem em casa, de uma forma simples e com baixo investimento. Separei também os principais erros que você pode cometer na confeitaria, justamente para que sirva de atalho e você não precise passar pelos mesmos perrengues que eu já passei. Vamos começar também o preparo de duas receitas campeãs de vendas, daquelas que derretem na boca e fazem uma explosão de sabor. Agora você deve estar se perguntando, mas Carol, eu não tenho batedeira planetária nem muitos utensílios. Vou precisar comprar muita coisa para começar? Não me sinto segura nas vendas. Será que essa oportunidade também é para mim? E sobre tudo isso, o que eu tenho a te dizer é, fica tranquila, pois você sairá desse desafio com todas as respostas para essas perguntas e muitas outras. Por enquanto, melhor do que só eu falar, deixa eu te mostrar o que minhas alunas têm a dizer. Oi, eu sou a Grazi, tenho 39 anos, casada e mãe de 3 filhas. Moro em Sumaré, interior de São Paulo. O Instagram me apresentou a Carolina Xavier e eu fui atraída a um desafio dos caseirinhos perfeitos. Como assim caseirinhos perfeitos, quando eu nunca soube nem fazer um caseirinho imperfeito? Mas enfim, pensei é gratuito, então vamos lá. Vai que eu aprendo a fazer pelo menos um bolo. De repente, me vi apaixonada por uma professora cult que me ensinou uma nova paixão e de repente me pego fazendo um bolo Romeu e Julieta, um afogadinho chocolatudo e assim a cada aula mais paixão. Carol Cult foi como ficou conhecida na minha casa e arrastou toda a família para assistir suas lives. O que era um desafio gratuito virou um investimento a curto prazo. Não só me ensinou a fazer bolos de extrema qualidade, mas a fazer isso com muita dedicação e amor a cada fatia. Pensa no senso de realização. É quando eu passo na frente das casas famosas de bolo da minha cidade e tenho plena certeza que eu não só sou capaz de fazer, mas faço com muita mais qualidade e dedicação. Me sinto realizada e o que eu investi no curso foi insignificante perto de tudo que eu aprendi e me tornei e conquistei com o curso de Caseirinhos Perfeitos da Carol. Oi, gente, meu nome é Juliana, sou daqui de Taubaté, interior de São Paulo. Tenho um filhinho de 2 anos e foi por causa dele que eu comecei a querer me interessar pela parte de confeitaria. Meu marido, logo começou a pandemia, perdeu o emprego, então a gente teve que fazer alguma forma de ganhar dinheiro para criar essa criança, né?
E aí eu comecei a fazer bolo de pote, mas vi que eu poderia fazer mais coisas. E aí eu vi um link patrocinado do Instagram do desafio da Carol, Desafio dos Caseirinhos Perfeitos. Eu entrei no desafio e fui seguindo as lives dela e adorei, me apaixonei. Acho que a Carol tem uma didática maravilhosa, ela não sabe só fazer o bolo, como sabe ensinar a gente. E o mais legal é que o que eu mais gosto é que ela não tem aquele... você precisa fazer só com esse tipo de material. Não, ela te dá várias opções. Então não tem frescura, não tem nenhum tipo de... você tem que usar essa batedeira ou aquela. Não, ela te dá várias opções. Eu gostei muito disso. E aí eu lembro que no primeiro dia que ia sair, né, o caseirinho, eu fui a primeira a comprar, eu acho. Eu lembro que eu acordei de manhã e já fui logo lá comprar. Assisti as aulas, adoro. Faço todos os bolos dela. Já tenho várias encomendas. E antes meu bolo saía solado, meu bolo não conseguia desenformar o piscininha. Nossa, tinha uma dificuldade enorme em desenformar o piscininha. E com as dicas da Carol, as coisas que ela ensinou a gente, eu consigo hoje super bem, adoro fazer os meus bolos. Descobri que é uma coisa que eu gosto e quero viver disso. E tem a Carol como inspiração. Então, assim, eu super indico mesmo a fazer esse caseirinho. E qualquer curso da Carol, eu vou fazer de tudo para poder estar lá, porque eu quero aprender mais com ela. Você agora pode estar se perguntando se você também consegue aproveitar essa oportunidade. E a resposta é de que sim, isso é totalmente possível, desde que você tenha um método comprovado para seguir e tenha dedicação e perseverança na sua jornada. Vem comigo que eu vou te mostrar todo o caminho para você encantar todos que provarem os seus bolos e fazer uma renda extra com as suas vendas. Na aula de hoje, começaremos o preparo de 2 bolos maravilhosos, que são o bolo de milho cremoso e o bolo torta de limão. Mas antes disso, eu preparei um conteúdo que vai te poupar um bom tempo e bastante dinheiro. Baseado em tudo que já vi com as minhas alunas e já vivenciei até hoje, eu gostaria de compartilhar com você os principais erros que as pessoas cometem ao tentar vender bolos. E o que eu trouxe aqui é realmente uma espécie de atalho. O principal erro é achar que você precisa de grandes investimentos para começar e já começar endividada, comprando um monte de coisas desnecessárias nesse primeiro momento. Mas o que você realmente precisa é um fouet, que custa mais ou menos R$ 25, depende da região, uma espátula, que custa uma média de R$ 9, um bowl, que custa em média 15, e uma balancinha, que custa uma média ali de R$ 30, sem esquecer a forma, que custa uma média de R$ 10, vai depender do aro, aqui eu estou levando em consideração um aro entre 18 e 19 centímetros. Ou seja, todos os materiais que você precisa para começar somam uma média de menos de R$ 90. Pelo menos na minha visão, eu particularmente desconheço uma oportunidade como essa para você criar uma excelente fonte de renda sem sair de casa, trabalhando perto de quem você ama e ainda aproveitar toda a demanda que já existe por consumo de bolos caseiros. Afinal, quem não gosta de comer um bolo caseiro? Outro erro comum é ter pressa nos resultados, tanto no resultado das receitas quanto nas vendas, principalmente quando nos comparamos com outras pessoas em termos de preço e velocidade. Mas o que a gente esquece é que cada um de nós tem o seu próprio tempo de evolução, pois cada pessoa tem uma história diferente, uma condição de vida diferente, um comprometimento diferente, e tudo isso influi diretamente no tempo que você precisa para evoluir. Mas é comum isso ficar debaixo do nosso nariz e não enxergarmos. Vemos apenas a fulaninha que está tendo bons resultados, então eu só fico feliz se tiver os mesmos resultados que ela. Isso acaba tirando o ânimo e a atenção do que você realmente precisa fazer para evoluir. Então, tendo paciência, concentrando a nossa atenção no que podemos fazer, tudo fica mais fácil. Agora me conta, você já começou a produzir e já teve que parar porque faltou algum ingrediente? Se não, maravilha, afinal não tem nada mais chato do que em plena produção ter que parar porque faltou algum insumo ou produto. E é justamente por isso que você precisa saber como se organizar dentro da sua realidade de produção, evitando fazer compras desnecessárias e evitando também a falta de materiais no momento em que você está completamente focado na produção. Uma última coisa que também pode te causar muitos prejuízos é não pedir o adiantamento ao fechar suas encomendas, porque o adiantamento de 50% do valor do teu produto te permite trabalhar com muito mais segurança, sem que você tenha que correr o risco de produzir o produto e o cliente simplesmente desaparecer, te deixando no prejuízo, por exemplo. Todos esses erros eu já cometi ou já vi outras pessoas cometerem. Por isso que eu quis compartilhar aqui com você, para que você tenha a ajuda que eu não tive quando comecei.
Agora vamos para as nossas receitas, que eu sei que você já está totalmente preparado. Antes de começarmos as receitas propriamente ditas, eu queria começar pelo desmoldante caseiro, que é um aliado para quem tem grandes produções e também para quem tem pequenas produções. O desmoldante caseiro vai facilitar e muito a desforma dos seus bolos, independente do tipo de bolo que você esteja fazendo, fora que ele auxilia para que você tenha ali, quando você faz, por exemplo, um bolo Red Velvet, que tem uma coloração e que você quer evidenciar, ele evidencia coloração e não forma aquela película ao redor do seu bolo, fazendo com que ele fique muito dourado. E é por isso que ele é de suma importância na nossa produção. Aqui você pode trabalhar tanto com desmoldante caseiro quanto desmoldante industrializado. O caseiro é uma opção muito interessante porque tem baixo custo e você consegue produzir em larga escala e utilizar sempre que preciso. Então, para ele a gente vai precisar de óleo de cozinha, pode ser qualquer óleo, aqui eu estou utilizando de girassol, mas pode ser qualquer óleo. Vamos precisar também de farinha de trigo sem fermento, farinha de trigo tradicional e o nosso ingrediente chave, que é a gordura vegetal. A gordura vegetal é o que vai dar, como é que eu posso dizer? É o que vai facilitar na hora da desforma do teu bolo. Então, ela é o ingrediente secreto para o nosso desmoldante caseiro. Aqui a gente vai utilizar uma medida de cada. E para essa receita exclusivamente, eu gosto de trabalhar com a medida em xícaras, colheres ou qualquer outra medida em volume. Por quê? Porque estamos trabalhando com 3 ingredientes que têm densidade e textura completamente diferente, o que também torna o nosso peso completamente diferente. Então, uma xícara de óleo tem uma medida aproximada a uma xícara de gordura vegetal. É totalmente diferente de que se eu utilizar, por exemplo, 100 gramas de óleo, que eu vou ter um volume completamente diferente de 100 gramas de gordura vegetal. Então, sempre que você for fazer o esmoltante caseiro, opte pelas medidas em volume, porque isso faz total diferença na sua receita. Então, bora começar? Aqui eu vou começar acrescentando em um bowl a minha gordura vegetal. Aqui ela está em temperatura ambiente e a textura dela é uma textura de creme. Então, vou acrescentar aqui. A textura dela é parecida com uma margarina, com uma manteiga, é um creminho. Vou sempre nivelar a minha medida, minha porção de medida. Então, eu nivelo para ter a mesma quantidade para todos os ingredientes. Fiz isso, eu tenho 1/3 de xícara de gordura vegetal. Ela tem essa textura e para facilitar na hora do uso, a gente vai colocar ela um pouquinho no micro-ondas para tornar aqui um creme muito melhor na hora da gente homogeneizar os 3 ingredientes. Então, em um bowl, eu vou colocar a minha gordura vegetal. Então, aqui com a ajuda de uma espátula, eu vou pegar toda a minha porção que está no meu medidor. E vou levar essa misturinha, somente a gordura vegetal, no micro-ondas por cerca de 10 segundos, só para que ela fique um pouquinho mais líquida e fique mais fácil de misturar com a farinha de trigo e o óleo. Então, vou levar por 10 segundos ao micro-ondas e volto para mostrar para vocês. Então, aqui levei a nossa gordura vegetal por 10 segundos ao micro-ondas. Ela deu uma amolecida, mas aqui ainda está cremosa demais. Vou levar mais 10 a 15 segundinhos até ela ficar levemente líquida. Então, sempre de 10 em 10 segundos, até que ela fique num ponto um pouco mais líquido que eu vou mostrar aqui. Passados 30 segundos, a nossa gordura vegetal já derreteu por completo e agora é só continuar o processo. Aqui você pode utilizar qualquer marca de gordura vegetal. Então, derreti a gordura vegetal, eu venho com a minha farinha de trigo na mesma quantidade. Então, vou utilizar o mesmo medidor de 1/3 de xícara. Encho o meu medidor, nivelo para ter certeza que tem a mesma quantidade. Feito isso, eu acrescento a minha farinha de trigo e por último eu venho com o óleo de cozinha. Mesma medida. Acrescento.
Acrescentei todos os ingredientes. Eu venho com um fouet, só para incorporar esses ingredientes. Então, dou uma mexidinha. Se você preferir, você pode fazer essa misturinha tanto na batedeira quanto no liquidificador. Diluí bem, o meu desmoldante caseiro já está pronto. E a textura dele aqui é bem líquida, mas quando ele esfriar, ele vai ficar mais pastoso. Como é que você aplica? Com um pincelzinho ou com um guardanapo em toda a forma, da mesma forma que você aplica a manteiga com farinha ou a margarina com farinha. Aqui eu estou utilizando a gordura vegetal da marca Mesa, mas você pode utilizar de qualquer marca. Eu só não indico que você faça a substituição por margarina ou por manteiga. Por quê? Porque não vai ter a mesma eficácia. Com a gordura vegetal você tem um desmoldante caseiro com excelência de qualidade, tá certo? Uma excelente qualidade é isso que a gente quer na nossa produção. Então, agora sim, eu acredito que podemos começar definitivamente as nossas receitas e vamos começar pela nossa massa de limão. Vou dar uma geralzinha aqui e já volto com todos os ingredientes. Voltamos com a nossa massa de limão e para ela nós vamos precisar de 3 ovos inteiros. Aqui eu estou utilizando o ovo de 55 gramas. Se você estiver utilizando o ovo muito pequeno, você pode acrescentar 4 unidades. Ou pesar os seus 3 ovos para ver se dá essa média de valor. Aqui eu também vou precisar de 180 gramas de óleo. Prefiro utilizar na produção de bolos óleo de girassol. Por quê? Porque ele vai deixar o teu bolo com muito menos sabor residual e muito mais gostoso. Então aqui eu estou utilizando o óleo de girassol. Vou precisar das raspinhas de 2 limões. Estou utilizando limão Tahiti normal, tradicional, mas você pode substituir pelo limão da sua preferência. Vamos precisar também de 250 gramas de açúcar. Estou utilizando açúcar cristal, mas você também pode substituir pelo açúcar da sua preferência, inclusive pelo que eu sei que você já tem aí na sua casa. Se você preferir fazer um bolo com adoçante natural, você pode estar substituindo as 250 gramas de açúcar por 250 gramas de adoçante natural. Seja ele o xilitol, qualquer açúcar que você prefira ou adoçante. Aqui eu também tenho 250 gramas de farinha de trigo e 13 gramas de fermento em pó químico. Se você optar por utilizar farinha já com fermento, não precisa acrescentar nada de fermento a mais. E aqui eu tenho 180 gramas de leite integral tradicional. E o primeiro passo para fazer esse bolo delicioso, que eu tenho certeza que todos os seus clientes vão amar, é fazer o nosso buttermilk. Mas antes de fazer o buttermilk, que eu vou te explicar bem direitinho o que é, eu vou tirar as raspinhas dos meus 2 limões. Então aqui estão os 2 limões e eu vou ralar já no bowl as minhas 2 raspinhas de 2 limões. Sempre tomar muito cuidado para não ralar 2 vezes no mesmo lugar o seu limão. A intenção aqui é apenas tirar a parte verde do teu limão. Se você raspa a partezinha branca, essa parte branca ela amarga no paladar. Então você acaba fazendo um bolo de limão muito amargo, que não é interessante. Então aqui, muito cuidado na hora de tirar as raspinhas, sempre tirar só a película verde. Outra coisa, se você não gosta de utilizar as raspas de limão no teu bolo, aconselho você que ainda assim utilize. Por quê? Porque os óleos essenciais da nossa fruta, do nosso limão, está presente nas cascas. E os óleos essenciais para essa receita são essenciais, o nome já diz, porque vai trazer o sabor do limão. Então, o que dá o sabor do limão no bolo de limão não é o suco da fruta, e sim a casquinha que você utiliza. Porque quando você bater aqui todos os ingredientes, que você passar pelas raspinhas, ela vai liberar esse óleo essencial, saborizando a tua massa. Muito do nosso paladar está ligado ao olfato, que é o cheiro das coisas. Então, se você pegar um limãozinho desse e cheirar, você vai ver que onde você feriu, onde você tirou as raspinhas, ela tem um sabor, né, um cheiro muito mais presente, muito mais intenso. E é isso que a gente quer transmitir para o nosso bolo. Então, sempre lembrar que o nosso paladar está constantemente ligado ao nosso olfato. Isso acontece, um exemplo disso, né, é quando você está gripado, que você não consegue sentir o cheiro das coisas e você nota que você não consegue sentir direito o sabor. E essa é a prova de que essas 2 áreas super importantes do nosso corpo estão interligadas. E como a gente quer causar uma explosão de sabor na boca do seu cliente,
você precisa pensar nisso também. Então aqui, vou acrescentar as raspinhas de 2 limões. Se você quiser, você pode aumentar essa quantidade, mas eu não vejo necessidade, perdão. A menos que o seu limão esteja muito pequenininho. Prontinho, limãozinho ralado. Percebam que eu não ralei muito para não ter perigo de puxar essa parte amarga do meu bolo. Feito isso, deixo aqui o bol ao lado e a gente vai fazer a primeira parte importante do nosso bolo, que é o buttermilk. O que é o buttermilk? É um leite levemente talhado que vai trazer um pouco de acidez para a tua massa, deixando ela muito mais úmida e fofinha. Então, para o bolo de limão, o buttermilk é essencial e vai fazer muita diferença na sua receita. E para ele, aqui está o nosso leite, eu tenho 180 gramas. E eu vou acrescentar 20 gramas de suco de limão. Então, aqui eu vou partir. Eu já aproveito o limão que eu removi a casca. Vou utilizar a minha balancinha. Ligo. Coloco aqui o nosso leite. Taro. E eu vou acrescentar 20 gramas de suco de limão. Esse limão que eu escolhi, ele tá bem verdinho, então não tá com tanto suco, mas deu aqui exatamente o que eu precisava, minhas 20 gramas de suco de limão. Feito isso, eu vou deixar esse leite talhando aqui ao lado, enquanto eu sigo com os outros processos. Então aqui no meu bowl, eu vou começar acrescentando os meus 3 ovos. Junto com o meu óleo, 180 gramas de óleo de girassol. Acrescento esses 2 ingredientes e eu vou dar uma leve batida, só até que eles comecem a se incorporar e eu tenho uma mistura homogênea. Então aqui, com a ajuda de um fouet, eu vou bater o óleo com os ovos e as raspinhas de limão. Bato simplesmente até homogeneizar esses ingredientes. Fiz isso, eu vou acrescentar o meu açúcar, 250 gramas de açúcar. Mexo novamente. Incorporei o açúcar, aí sim eu venho com o meu buttermilk, que já está levemente talhado. Acrescento todo de uma vez. Misturo todos esses ingredientes. E venho por último com a minha farinha de trigo, já com o fermento ao lado. Então aqui eu tenho 280 gramas de farinha de trigo e tenho 13 gramas de fermento em pó químico. Eu acredito que no começo eu tenha falado 250 gramas, mas o correto são 280 gramas de farinha de trigo e 13 gramas de fermento em pó químico. Vou misturar do centro para fora. Misturo no centro, começou a absorver a farinha, puxo de fora, mexo novamente com o meu fouet. Formou uma mistura homogênea, a nossa massa está perfeitamente pronta. Massa pronta, esse é o ponto. Essa massa é um pouco líquida, porque a gordura dela base é o óleo, não tem problema algum nisso. Então, já que ela já está pronta, vamos untar a nossa forma. E aqui eu vou utilizar o nosso desmoldante caseiro que a gente fez. Deixei um pouquinho na geladeira para ele ficar um pouco mais consistente, porque ainda estava morninho. E essa é a textura correta dele. Ele fica parecendo um creminho, só que mais líquido. E agora é só aplicar na nossa forma. Para aplicar, eu gosto de utilizar um pincelzinho de silicone, tiro o excesso e eu venho aplicando na minha forma. Aqui eu vou utilizar essa forma decorada aro 20 e eu me certifico que eu estou aplicando em todos os pontos da minha forma.
Essas formas decoradas a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora de untar, para certificar que não deixou nenhuma partezinha de fora, para que a sua massa de bolo não grude. Apliquei o meu desmoldante caseiro em toda a forma, ela vai ficar assim. Já pode aplicar a nossa massa. Eu gosto de aplicar sempre um pouquinho nessa parte superior, só caso a massa suba um pouco mais. E a gente já aplica a nossa massa na forma. E aqui ela já está prontinha para levar para assar. Forno sempre pré-aquecido, a 140, 150 graus se for elétrico e a 180 se for o forno convencional a gás. Se o seu forno não chega a 180, coloca no mínimo que não tem erro. E esse bolo demora uma média de 45 minutos para assar. Vai depender do seu forno. Espetou a faquinha, saiu limpinha, o seu bolo já está perfeito. Eu vou levar o nosso para assar e já eu volto para te mostrar como que ele ficou. E agora vamos começar o nosso creme de leite ninho. E para ele nós vamos precisar de 200 gramas de leite condensado, 100 gramas de leite ninho em pó, 200 gramas de creme de leite e 200 gramas de leite integral. Eu começo acrescentando na minha panela o leite condensado, acrescento também o meu creme de leite e metade do meu leite ninho, aqui eu vou no olho mesmo. Coloco as metade das 100 gramas, então mais ou menos 50 gramas, pode ir no olho. Venho com o meu fouet e eu vou misturar todos esses ingredientes para que ele não fique cheio de pelotinhas. Misturei bem com o meu fouet, vou ligar o nosso fogo em fogo médio e vou mexer sem parar até atingir o ponto que eu quero, que é um ponto de um creme cremoso e um pouquinho firme. Ele não precisa ser tão firme para o efeito que a gente quer. Então, aos poucos eu vou mostrando esse ponto para vocês. E aqui não tem segredo. Mexendo sem parar, de fora para dentro, até que ele comece a engrossar. Levantou fervura, a gente acrescenta o restante do leite ninho, passa um fouetzinho a mais e volta com a espátula mexendo sem parar até atingir o ponto. Então aqui, mexendo sem parar, entrou em processo de fervura, desliga um pouquinho o forno, acrescenta o restante do leite ninho, passa o fouet para dissolver. Dissolveu bem esse leite ninho, volto com a espátula, ligo novamente o fogo e continuo no fogo médio, mexendo sem parar, até atingir o ponto que eu quero nesse creme. Então, sempre de fora para dentro e mexendo sem parar até atingir o ponto correto. Aqui, depois que a gente acrescenta o leite ninho, ela já dá uma boa engrossada e mexendo mais uns 2 minutinhos ela já atinge o ponto correto. Prontinho, aqui deu aquele ponto de mingau mais grossinho, desliga o fogo, continua mexendo e esse é o ponto. Ele ainda fica bem fluido, mas a gente percebe que ele tá naquele ponto de mingau mais grossinho, de papinha. Então aqui, ó, caiu, forma esses montinhos.
eles começam a se desmanchar, não ficam perfeitamente no formato que eles caíram, mas deu esse ponto, já está perfeito, é só transferir para um bowl e você já pode utilizar. Então vou transferir para um bowl e é isso, o nosso creme já está prontinho. E vamos utilizar ele na nossa próxima aula, na nossa decoração do bolo tortinha de limão, e vocês vão ver que bolo incrível que ele fica. Tenho recebido muitas mensagens de pessoas perguntando como se inscrever no nosso treinamento completo, onde eu trago todos os detalhes sobre bolos caseiros, acesso a todas as minhas receitas, precificação e muito mais. E o que eu estou fazendo aqui esses dias é, de fato, passando o máximo de conteúdo possível dentro do tempo que nós temos para te mostrar todo o caminho que você precisa saber para viver da produção de bolos caseiros. E mais para frente, especificamente na segunda-feira, eu vou detalhar tudo o que você precisa saber sobre o nosso treinamento completo, como conteúdo, valores, tempo de acesso, garantia e por aí vai. Pois agora as inscrições estão fechadas. Por enquanto, eu quero que você fique 100% focada aqui no nosso evento. E antes de tudo, eu quero que você vá lá na nossa comunidade do Facebook e poste o seu registro, sua dúvida ou o que você está achando do nosso desafio. Sua participação é muito importante para nós. E se você conhece alguém que acha que esse conteúdo vai ser útil, convida ela também para assistir a nossa série de aulas e pede para ela se cadastrar aqui no nosso evento. Também quero que você fique atenta aqui às nossas aulas e veja e reveja quantas vezes você quiser, porque todas as aulas já vão sair do ar no final dessa semana. Aproveita para nos acompanhar também no nosso canal do Instagram, o Carolina Xavier Oficial _. Aguardo você na nossa próxima aula, onde veremos o ponto correto do recheio, finalizaremos o bolo que começamos hoje e prepararemos também o nosso delicioso bolo de milho cremoso. Obrigada pela participação e eu te vejo na nossa próxima aula, que vai ao ar na sexta-feira. Um beijão e até a próxima! Olá pessoal, boa noite, tudo bem? O meu nome é Rosiane, eu sou aqui do interior de São Paulo, na cidade de Limeira. Sou casada, mãe de 2 meninos lindos. Eu sou formada em comunicação e com ênfase em relações públicas e assessoria de imprensa. E faziam 2 anos já que eu estava em casa, desde a minha última gestação. Resolvi ficar em casa para cuidar da família, cuidar dos filhos. E tinha sido constantemente essa a minha vida, de dedicação 100% a eles. Eu queria achar alguma coisa para conciliar entre ser mãe, dona de casa, esposa, enfim, e poder ser útil na minha vida profissional. Foi quando eu conheci a Carol. Eu conheci a Carol, me inscrevi no curso de Caseirinhos Perfeitos por 6 dias. Nunca fui muito amiga das panelas. Me apaixonei totalmente em ver como que ela administrava, tão novinha, tão, né, acanhadinha, ao mesmo tempo tão despivitada. E aí eu me apaixonei e comecei a fazer o curso com a Carol. Me inscrevi. Hoje eu trabalho com isso, faço vendas. Cada dia mais eu tenho conquistado novos clientes. Ela te dá um auxílio com isso também, te dá várias dicas. E os resultados têm sido super positivos. A criatividade que eu tenho hoje, né? Nem eu imaginava que eu tinha um jeito com a coisa. Eu falo que até eu tô me surpreendendo, que tem bolo que eu faço. Eu falo, nossa, foi eu mesma que fiz, nem eu acredito. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís, moro atualmente em Sertãozinho, interior de São Paulo, e alguns meses atrás abri a minha doceria online. Bom, eu conheci a Carol por meio do Instagram. Eu estava numa época aí, uns tempos atrás, de procurar confeiteiras, procurar conteúdos gratuitos, porque eu estava precisando de um curso completo para eu conseguir aperfeiçoar todas as minhas técnicas e colocar tudo na doceria. Então assim, gente, eu escutei muita gente. Eu assisti muitos cursos gratuitos, meu marido que o diga, porque ele entendeu e ele sabe o nome de todas agora, e ele se perde nas contas. Pois bem, assisti cursos gratuitos e não paguei nenhum. Né? Chegava na hora e falava, será? Mas eu não me identificava com a pessoa. Assisti a semana gratuita de cursos caseirinhos da Carol e assim, fiquei com muita vontade de fazer o curso. Me inscrevi, fiquei muito feliz que eu consegui, mandei mensagem pra Carol, ela foi super fofa, me respondeu e comecei o curso. Gente, antes desse curso da Carol, eu era uma pessoa totalmente insegura. Eu fazia doces pra minha família, porém família é assim, se tá bom, se tá ruim, eles falam que tá bom, só pra agradar. E depois desse curso da Carol, assim, eu já faço para vendas. Semana passada que teve o dia do cliente, foi absurda a venda que eu consegui. Eu tô muito feliz com isso, vale muito a pena. A Carol ensina passo a passo de tudo. Ela tem uma didática incrível e assim, vale a pena, gente. 100% maravilhoso.